No turbilhão da história, ergue-se a figura de Paulo de Tarso, um homem cuja jornada moldaria para sempre o caminho da fé cristã. Sua vida, dedicada à pregação incansável do Evangelho, colidiu frontalmente com as forças poderosas do Império Romano e as tradições arraigadas do judaísmo. E é em Jerusalém, por volta do ano 57 da nossa era, que se inicia uma série dramática de julgamentos que o levariam pelos corredores do poder imperial. Sua trajetória legal, marcada por complexidades sob a lei romana, ilustra, de forma pungente, as tensões latentes entre as autoridades judaicas, o vasto poder romano e a fé emergente que Paulo representava. Após anos de árduas viagens missionárias, Paulo retornou à Cidade Santa. Sua presença no templo, um lugar sagrado e ponto nevrálgico da vida judaica, acendeu a chama de um grande tumulto. Judeus vindos da Ásia, reconhecendo-o, levantaram falsas acusações contra ele. Clamavam que ele havia profanado a casa de Deus, introduzindo gentios em seu recinto sagrado, e que ensinava doutrinas contrárias à venerável lei mosaica e ao próprio templo. A fúria da multidão, incitada por tais mentiras que combinavam zelo religioso e agitação política, irrompeu em violência. A turba enfurecida tentou linchá-lo ali mesmo, sob os olhares atentos ou indiferentes da cidade. Mas o destino tinha outros planos para o apóstolo, planos que envolviam levar sua mensagem a lugares inesperados. Foi a intervenção providencial do tribuno romano Cláudio Lísias que o salvou da turba desenfreada. Ele ordenou que Paulo fosse resgatado e levado para a segurança da fortaleza Antônia, a guarnição romana adjacente ao templo, longe da sanha popular que ameaçava a ordem pública. Durante o interrogatório inicial dentro da fortaleza, um momento crucial ocorreu, que alteraria a trajetória legal de Paulo. Ele revelou possuir a cidadania romana, um privilégio inestimável naqueles tempos. Essa cidadania lhe concedia direitos vitais e significativos sob a lei imperial, como a proteção inabalável contra os açoites, sem um julgamento justo, e o sagrado direito de apelar diretamente para a mais alta autoridade do império, o próprio César em Roma. Lísias, um oficial romano pragmático, percebeu rapidamente a complexidade explosiva das acusações, que envolviam não apenas questões religiosas e a figura controversa de Paulo, mas também a agitação de uma multidão e o risco à estabilidade. Ele sentiu a intensidade do ódio judaico direcionado a Paulo, um ódio que ameaçava desestabilizar a ordem em Jerusalém. Compreendendo que a situação exigia um manejo cuidadoso e um local mais seguro para um julgamento adequado, longe da pressão e do perigo iminente, Lísias tomou sua decisão. Ele ordenou que Paulo fosse transferido, sob forte custódia militar, para Cesareia, a capital provincial, a sede do poder romano na Judéia, governada pelo procurador Félix, seria o palco para um julgamento mais formal e seguro. Assim, Paulo iniciou sua jornada legal, longe das ruas perigosas de Jerusalém, mas rumo a novos e imprevisíveis desafios diante da lei imperial, um caminho que acabaria por levá-lo ao coração do próprio império. Em Cesareia, Paulo permaneceu diante do procurador Félix. As acusações eram pesadas, trazidas pelo sumo sacerdote Ananias e um orador chamado Tértulo. Dizia-se que ele provocava sedição entre os judeus por todo o vasto império, que era um líder, proeminente e perigoso, da seita dos nazarenos. Uma afirmação que implicava reconhecimento, e uma ameaça clara à ordem estabelecida, e o crime mais grave para alguns, a tentativa de profanar o templo sagrado. Eram charges sérias, buscando não apenas punir, mas silenciar a voz daquele homem. Mas Paulo, com uma postura firme e um espírito inabalável, apresentou sua defesa perante Félix. Ele negou veementemente as acusações, não havia profanado o templo, não incitava tumultos ou rebelião política. Qual era então a sua verdade? Ele argumentou que suas crenças, e tudo o que ensinava, estavam em perfeita sintonia com as antigas escrituras judaicas. Ele focava na esperança central, a ressurreição dos mortos, uma crença compartilhada, sim, por muitos judeus devotos daquela época. Sua fé era baseada nas próprias promessas divinas. Contudo, o coração de Félix, o procurador romano, parecia mais voltado para manobras políticas e ganhos financeiros do que para a pura justiça. Ele viu no caso de Paulo uma oportunidade. Em vez de tomar uma decisão clara e justa, optou por um caminho conveniente para seus próprios interesses. Ele adiou o julgamento,
sem data definida, e manteve Paulo preso por longos e penosos 2 anos. Qual seria a razão oculta dessa demora? As Escrituras sugerem seu motivo. Possivelmente, ele esperava, com um desejo velado, que Paulo, ou talvez seus seguidores, lhe oferecessem um suborno, um pagamento para garantir a liberdade. Uma sombra de corrupção pairava sobre a justiça romana. E assim, Paulo permaneceu cativo, sob a custódia de um homem cuja ganância superou a lei. Um fiel servo, aguardando, enquanto a trama política se desenrolava. Qual seria o próximo ato neste drama de fé e poder? Então, passados 2 longos anos sob custódia, no ano da graça de 59 d.C., uma mudança ocorreu nas terras da Judéia. Pórcio Festo assumiu o lugar de Félix, tornando-se o novo procurador. E com sua chegada, o caso de Paulo, o prisioneiro que se recusava a ser esquecido, ressurgiu com força total. Os líderes do povo judeu, aqueles que tanto o odiavam e que estavam firmemente determinados a silenciá-lo para sempre, não perderam tempo. Eles se apresentaram diante de Festo, renovando todas as suas acusações contra Paulo com veemência inabalável. A pressão sobre o novo procurador era intensa. Eles exigiam, com voz alta e persistente, que Paulo fosse enviado de volta para Jerusalém. Oh, que pedido insidioso era esse! Por trás da fachada de um julgamento na Cidade Santa, escondia-se um plano sinistro, um plano mortal, uma emboscada, um assassinato planejado meticulosamente para ocorrer durante a jornada perigosa de Cesareia para Jerusalém. Festo, um homem, novo no cargo, ansioso por conquistar a boa vontade dos influentes líderes judaicos no alvorecer de seu mandato, considerou a proposta. Ele voltou-se para Paulo e perguntou-lhe diretamente: estaria ele disposto a ir a Jerusalém para ser julgado ali, sob a supervisão do próprio Festo? Mas Paulo era mais do que apenas um prisioneiro. Ele era um cidadão romano, e ele via através da cortina de fumaça política. Ele estava plenamente ciente do perigo mortal que o aguardava se ele pisasse novamente em Jerusalém, sob aquelas circunstâncias. Ele sabia da sede de sangue de seus acusadores. E ele, talvez cético quanto à verdadeira imparcialidade de Festo, caso o julgamento ocorresse ali, mesmo sob sua vista, invocou seu mais poderoso direito como cidadão do vasto Império Romano, com uma voz firme, clara e ressonante, que ecoou pela sala de audiência. Ele declarou suas palavras inabaláveis, palavras que mudariam o curso de sua prisão e de sua jornada. Ele proclamou: apelo para César. Ah, que momento de decisão foi aquele! Este apelo legal, este direito inerente a todo cidadão romano perante uma ameaça à sua vida, ou a uma decisão judicial injusta, transferiu instantaneamente seu caso. Não mais seria julgado por um procurador provincial na remota Judéia. Seu destino seria decidido na capital do mundo conhecido, em Roma. Sua causa seria elevada à mais alta corte do império, perante o próprio imperador César ou seus representantes, diretos. Esta declaração ousada não apenas garantiu sua segurança imediata contra a trama maligna dos líderes judaicos, mas também assegurou que sua voz, sua defesa, seria ouvida nos corredores do poder imperial. O caminho para Roma estava aberto, não como um criminoso comum, mas como um cidadão romano que exercia seu direito supremo. Sua jornada estava longe do fim. Assim, antes que as correntes o levassem para a grandiosa Roma, uma última e significativa audiência se impôs. O procurador Festo, compreendendo a intrincada teia de acusações, viu-se diante de mistérios e disputas que iam além das leis romanas. Havia questões da lei judaica, de profecias antigas, e da inacreditável afirmação de Paulo sobre um certo Jesus que estaria vivo. Buscando clareza e talvez a aprovação de um monarca versado nos costumes hebraicos, Festo apresentou o caso ao rei Herodes Agripa II, que visitava Cesareia acompanhado por sua irmã Berenice. Na presença deste rei, descendente de Herodes, e de sua corte, Paulo de Tarso recebeu a rara oportunidade de proferir uma defesa completa, não mais respondendo a acusações pontuais, mas desdobrando a própria essência de sua vida e missão, com uma eloquência forjada na fornalha das provações e na convicção inabalável. Paulo não apenas refutou as falsidades lançadas contra ele, mas compartilhou sua própria jornada épica. Ele narrou sua vida como um zeloso fariseu, um perseguidor implacável dos seguidores de Cristo,
impulsionado por uma convicção equivocada de servir a Deus. Então, a voz do apóstolo ecoou pelos salões, pintando o quadro vívido daquela transformação monumental, o encontro no caminho para Damasco. Descreveu a luz celestial, a voz que o interpelou, a aparição do próprio Jesus ressuscitado, aquele que ele tanto combatia. Ali, diante de Agripa e Berenice, ele testificou não por presunção, mas por compulsão divina, sobre a realidade da ressurreição e a esperança que ela trazia não apenas para os judeus, mas para todas as nações. Ele argumentou com fervor que sua pregação sobre Cristo e a ressurreição não era uma heresia ou agitação, mas o cumprimento glorioso das profecias contidas nas próprias Escrituras que Agripa tão bem conhecia. Ele proclamava a esperança de Israel. Agripa, com seu conhecimento das complexidades judaicas, ouviu cada palavra com notável atenção. A plateia, composta por governantes e figuras de destaque, testemunhou a coragem e a convicção do prisioneiro. E o resultado daquela audiência solene ressoou como um eco da verdade. Tanto o procurador Festo quanto o rei Agripa concordaram. A lei romana não encontrava em Paulo crime algum que justificasse a pena capital ou mesmo a contínua prisão. O próprio Agripa, com pesar ou talvez admiração, declarou a Festo que aquele homem, Paulo, poderia ter sido libertado ali mesmo, se sua própria voz não houvesse invocado o mais alto tribunal do império, se ele não houvesse apelado para César, um destino grandioso selado por um direito civil. Com o apelo a César, o destino de Paulo foi traçado. Sua causa seria ouvida na própria Roma. Assim, ele foi colocado sob a guarda de um centurião romano chamado Júlio, junto com outros prisioneiros. Iniciou-se a longa e incerta viagem marítima através do vasto Mediterrâneo. A jornada era perigosa em si, especialmente com a aproximação do outono e do inverno, épocas traiçoeiras no mar. Os dias se tornaram difíceis. O vento se levantou, as ondas cresceram, e então, uma tempestade implacável se abateu sobre o navio. Violenta, durando muitos dias, consumindo toda a esperança de salvação para os que estavam a bordo. O navio, incapaz de suportar tamanha fúria da natureza, sucumbiu, naufragou. As águas furiosas os lançaram contra as margens da ilha de Malta. Mas em meio ao caos e ao desespero, um milagre ocorreu. Exatamente como Paulo, divinamente avisado, havia dito. Todos, sim, cada uma das 276 pessoas a bordo, sobreviveram. Todos chegaram à terra em segurança, em Malta. Passaram 3 meses. Durante esse tempo, Paulo continuou a demonstrar o poder de Deus através de sinais e curas. O Evangelho, mesmo ali, continuou a ser anunciado pela vida do apóstolo. Finalmente, com o fim do inverno, puderam retomar a viagem. Partiram de Malta, e após outras escalas, finalmente chegaram ao coração do império, Roma. Em Roma, Paulo recebeu um tratamento muito mais brando do que se poderia esperar. Não foi jogado em uma prisão comum, nas profundezas escuras e esquecidas. Em vez disso, foi-lhe permitido viver sob prisão domiciliar, uma liberdade limitada, supervisionada por um guarda pretoriano que se revezava, a ele acorrentado. Mas, mesmo acorrentado, Paulo não estava silenciado. Por 2 anos inteiros, ele pôde receber visitas. Judeus vinham para debater, cristãos, para aprender e ser encorajados. E assim, mesmo sob correntes, Paulo continuou sua missão. Pregar o reino de Deus, ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo. Fê-lo com toda a ousadia, sem impedimentos conhecidos que pudessem detê-lo naquele momento. E foi neste período de prisão domiciliar que ele compôs várias de suas mais importantes epístolas, cartas que continuam a edificar e instruir a igreja até hoje. Sua prisão se tornou, ironicamente, um centro de evangelização. Após a longa e perigosa jornada, Paulo de Tarso chegou finalmente ao coração do império, a grandiosa cidade de Roma. Ele não foi lançado nas celas frias e escuras que aguardavam a maioria dos prisioneiros. Em vez disso, por cerca de 2 anos, aproximadamente entre 60 e 62 d.C., ele viveu sob prisão domiciliar supervisionada, uma situação incomum que demonstrava a complexidade de seu caso e talvez o respeito pela sua cidadania romana. Mesmo algemado a um guarda pretoriano que se alternava em sua vigilância constante, sua missão de vida jamais foi detida. Sua
Moradia tornou-se um ponto de encontro vibrante e um centro de ensino fervoroso. Paulo recebia com braços abertos todos aqueles que buscavam a verdade, fossem judeus ou gentios, com coragem inabalável e sem qualquer impedimento registrado nas Escrituras. Ele continuava a pregar a poderosa mensagem do reino de Deus e a revelar a identidade e obra salvífica de Jesus Cristo. Imagine a cena. Um prisioneiro do império, acorrentado, mas cuja voz ecoava com a liberdade do Evangelho, alcançando corações na própria capital do poder mundial. Foi nesse período de aprisionamento que o espírito de Paulo se manifestou em algumas de suas mais influentes epístolas. Cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, conhecidas como as Epístolas da Prisão, foram escritas sob essas circunstâncias. Nelas, ele edificou, encorajou e instruiu as comunidades cristãs, provando que as paredes não podiam confinar a palavra de Deus nem a influência de seu servo. As Escrituras do Novo Testamento, notavelmente, encerram o livro de Atos com Paulo ainda em Roma, pregando abertamente. Elas não registram explicitamente o resultado final de seu apelo a César, ou de seu julgamento perante o imperador Nero, ou seus representantes. O que aconteceu a seguir não é detalhado na narrativa bíblica. Contudo, a voz unânime e firme da tradição cristã primitiva, fundamentada em relatos de homens apostólicos e padres da Igreja como Clemente de Roma e Eusébio de Cesareia, testifica sobre o desfecho de sua extraordinária vida. Acredita-se que o apóstolo Paulo foi martirizado em Roma, durante a feroz perseguição desencadeada por Nero contra os cristãos, provavelmente entre 64 e 68 d.C. Sua condição de cidadão romano lhe poupou o terrível sofrimento da crucificação, que era o castigo para rebeldes e escravos. Em vez disso, a tradição indica que ele foi decapitado, um fim violento, sim, mas considerado mais honroso para um cidadão romano. Seu sangue foi derramado nos arredores da cidade, na Via Ostiense, um testemunho final e supremo de sua fé inabalável. Assim, a longa série de julgamentos e a prisão, que tinham por objetivo silenciar a voz de Paulo para sempre e impedir a propagação do Evangelho, falharam espetacularmente em seu propósito. Paradoxalmente, esses eventos serviram para levar sua mensagem diretamente ao centro nervoso do Império Romano. A prisão o conduziu a Roma, o palco onde ele pôde plantar as sementes do cristianismo na própria capital, de onde a fé se irradiaria por todo o mundo conhecido. A tentativa de abafar a verdade apenas serviu para amplificá-la e impulsioná-la para o cenário global. A perseguição jamais poderá silenciar a voz da fé verdadeira. Que possamos refletir sobre a incrível resiliência e dedicação de Paulo. Que ele nos ensine que as adversidades e as prisões, sejam elas físicas ou emocionais, podem ser transformadas em plataformas para a glória de Deus. Que aprendamos que a fidelidade, mesmo diante da morte, é o testemunho mais poderoso, e que os planos divinos se cumprem muitas vezes pelos caminhos mais inesperados e desafiadores. Nossa esperança não está na ausência de lutas, mas na certeza de que Deus está conosco em cada provação, usando todas as coisas, até mesmo as maiores injustiças, para realizar seus propósitos eternos. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de Bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.